Então é esse. Daí agora eu vou pro exercício de árvore. Vou pro exercício de árvore aqui. Aí o que o exercício de árvore vai precisar? Deixa eu só eu já tenho um exercício pronto aqui, mas eu vou fazer um outro do zero, tá? Então a gente vai precisar de um nó da árvore. Uma classe nó da árvore. Que ela vai ter... Deixa eu ver aqui. Pera aí, só um pouquinho. Deixa eu procurar um... Só um pouquinho, pessoal. Já vem. Tá. É que eu tava confundindo que o nó da árvore aqui é com string, né? Então vamos lá. Eu vou precisar de uma private. Opa! Nossa. Private string. Eu vou chamar de... Vou chamar de... Vou chamar de elemento também. Só pra mostrar que não tem diferença no tamanho, o nome. Pode ser o mesmo nome. Aí eu vou ter o nó da árvore. Do tipo nó da árvore, né? Eu vou ter o pai. E eu vou ter, esse aqui vai ser o mais diferente. Eu vou ter uma lista. Uma lista. Que vai ser do tipo nó de árvore. Esse aqui eu já explico depois. E ela vai ter o nome de filhos. Certo? O que é essa linha aqui? Então eu vou criar a minha raiz. E daí a minha raiz da árvore, ela tem que ter uma lista com todos os filhos que ela tem. Aqui, quando a gente faz pilha, fila, a gente tem no máximo um nó dentro do próximo, um nó dentro do anterior. Agora no caso da árvore, não. No caso da árvore a gente vai ter uma lista de nós. Uma lista de nós que a gente vai fazer como filho, né? São uma lista de filhos que ele vai ter. E os filhos são do tipo nó. Nó de árvore. Entendeu? Então daí a gente vai fazer
vai fazer os get set dele. Aí, a gente fez os get set dele. E daí essa classe do nó da árvore, tá beleza, já está concluída. Agora a gente vai pegar e fazer a classe árvore. Que a classe árvore vai ter os métodos da árvore. Aí quais são os atributos da árvore? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Beleza. Só para ver se não tá mudo de novo. Então, os atributos da minha árvore vai ser um tipo nó árvore. Eu vou chamar de raiz. Opa, raiz com S, beleza. Português. O nó da árvore. Eu vou ter a raiz da árvore e a quantidade. E minha quantidade. Aí agora eu vou ter os métodos da minha árvore. Quais são os métodos da minha árvore? Eu preciso criar a árvore, eu preciso inserir na árvore, eu preciso imprimir e apresentar os filhos da minha árvore. Então, vamos criar primeiro um método que cria a árvore. Então, esse é o método público. Esse aqui eu vou retornar um nó de árvore. E o nome dele eu vou chamar de criar árvore. Para criar uma árvore, o que eu preciso? Eu preciso de uma string elemento. Eu preciso de uma string para eu pôr um valor dentro dessa árvore. Então, por onde que eu começo a criar a minha árvore? Pela raiz. Então, eu digo que a minha raiz vai receber um new árvore. Opa! Um new nó de árvore. E agora a minha raiz ponto, eu vou colocar um elemento que é o elemento que o usuário está passando, por isso que é o mesmo nome, por isso que eu coloquei o mesmo nome. E eu vou dizer que a minha raiz ponto set pai, eu vou dizer que o pai da minha raiz é nulo, porque a raiz é o começo o começo da minha árvore, então ela não tem pai, começa dela. Aí eu controlo a quantidade, quer dizer que já tem um elemento na minha árvore. E tá dando erro ali por quê? Porque ele está esperando o meu retorno. Então eu vou retornar quem? Vou retornar a minha raiz. Beleza? Aí eu já explico por que a gente, no caso da árvore, a gente precisa de um retorno. Então o que esse método aqui fez? Deixa eu apagar aqui. Esse método ele criou. Opa.
crio um nó de árvore. Aí dentro desse nó de árvore tem um elemento que o usuário vai passar. Vou colocar B por causa do exercício, né? O exercício aqui, eu já estou montando a classe árvore, né? Exercício 3. Já pensando no teste dessa daqui. Então por isso que eu coloquei como string, porque tá tendo que colocar a letra, né? Então eu criei a minha raiz B aqui. Opa. Aí eu disse para ela que o pai dela é nulo, certo? E os filhos dela, opa, os filhos dela também vêm como nulo. Entendeu? Aí agora, esse é o método criar árvore. Então a minha árvore tá criada, já tem a raiz da minha árvore. Aí agora o que eu preciso fazer? Eu preciso inserir os nós da árvore. Então esse aqui é um public nó árvore. Eu vou inserir nó. Aí aqui, o que eu vou precisar para inserir o nó? Eu preciso saber quem é a minha raiz. E eu preciso que ele me diga um elemento para eu colocar nesse nó. Deixa eu já dar um return. Deixa eu dar um return aqui. Dar um return para ele parar de dar erro. Opa. Deixa eu criar um aqui primeiro. Nó árvore, novo nó. Nossa, estou me confundindo já. É muito nome de nó. Dá um nó mesmo. Novo nó. Aí. Beleza. Então é isso que eu vou precisar. Para inserir um novo nó. Um nó na minha árvore. Então aqui, para eu inserir um novo nó, eu crio um novo nó. Então vamos lá. Eu venho aqui e crio um novo nó. Aí eu digo para ele que o valor que ele vai ter, que o elemento que ele vai ter, vai ser o elemento do usuário. Vai ser o elemento. Então eu coloquei lá. Ó, o elemento que eu preciso pôr é o B1. Então eu fui lá e coloquei o B1. É o B1. Beleza. Aí agora eu digo que o meu novo nó, que o pai dele é a minha raiz. Mas aqui vai ficar confuso. Eu vou trocar aqui, ó. Porque daí vai pensar que é essa raiz aqui. Na primeira vez que eu estiver inserindo, tudo bem. Esse daqui, o pai dele vai ser a raiz, tá certo? Mas na segunda vez que eu estiver inserindo, se ele tiver mais um filho aqui, vai confundir. Então eu vou trocar aqui. Em vez de raiz, eu vou pedir o pai.
Então, daí, quando eu chamar esse inserir nó, eu vou dizer quem que é o pai desse nó. Aqui, ó. Quando eu chamar ele, eu vou pedir para ele um valor e vou perguntar para ele quem que é teu pai. Entendeu? Porque se eu colocasse quem que é a tua raiz, daria a entender que está se falando só dessa raiz aqui. Eita. Só dessa raiz aqui. E não é só dessa raiz aqui. Eu estou dizendo que quando eu criar mais um aqui, o pai desse carinha aqui não vai ser a raiz. Vai ser esse elemento aqui. Então por isso que eu troquei de nome, em vez de raiz, coloquei pai mesmo, só para não ficar tão confuso. Ou então eu posso colocar linha de cima. Não, acho que é pai mesmo, né? Pai vai ficar melhor, mais curto. Então daí o que, que eu vou dizer agora? O que, que eu preciso informar? Que se o pai desse meu nó, ponto, get, eu quero saber se os filhos se a lista de filhos desse pai que eu passei aqui para o usuário, eu quero ver se essa lista está vazia. Por que, que eu preciso saber disso? Porque daí eu preciso colocar na lista de filhos desse pai, ó, tô setando, tô configurando que agora esse pai vai ter um filho. Ó, eu tô dizendo que o pai, que esse pai vai ter filhos agora. Aí como aqui, deixa eu ver, aqui. Como aqui eu não inicializo a variável filhos, em algum lugar eu tenho que inicializar ela. Então eu verifico, ó, se ela é nula, então daí inicializa para mim. Inicializei a lista de filhos, então agora eu falo, ó, pai ponto get filhos, vou pegar os filhos, e daí a hora que eu pegar os filhos, eu adiciono o meu novo nó. Deixa eu ver se eu consigo explicar de uma outra maneira essa parte. A lista de filhos do pai aqui, ela é nula, ela nem está inicializada, certo? Quando eu crio este elemento aqui, o B1, eu preciso dizer que agora a lista de filhos tem um filho, é o B1. Aqui, agora é o B1, filho dele. Então daí, o que, que eu faço? Eu digo que o B1 agora tem um pai, ou seja, aqui no B1 ele tem um pai, que é o B, certo? A hora que eu criei ele, aqui ó, criei ele, coloquei um elemento, no caso aqui o B1, coloquei o B1, aí eu digo que ele tem um pai, o pai dele é o B, certo? Agora o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o pai dele, ou seja, o B, e dizer que agora ele tem filho. Então eu verifico, ó,
filho é nulo, se ele é nulo, quer dizer que ele não tem nenhum filho ainda. Então eu preciso inicializar essa lista de filhos. Eu preciso começar ela de algum lugar. Entendeu? Então se ela está nula, quer dizer que eu preciso começar. Aí então aqui eu começo ela. Eu inicializo ela. Eu crio ela. Entendeu? Lá aqui eu só digo que vai ser do tipo lista. Aqui eu inicializo ela. Então, se ela tiver nula, cria. Aí depois que tiver criada, você pega os filhos do pai, entendeu? Lembra que o get é pegar? Peguei os filhos do pai e adicionei um novo nó. Quem que é o novo nó? É o filho daquele pai que eu passei. Então daí o que acontece aqui? Ele pega aqui o novo nó, ele cria um vetor, uma lista encadeada, linked list, lista encadeada de filhos. E daí eu digo que um dos filhos dele é o B1. Beleza? Não sei se eu consegui explicar de um jeito muito claro assim. Aí, o que eu preciso fazer agora? A próxima vez, deixa eu só voltar aqui. Aí, então, a próxima vez que disser que esse cara, o B, vai ter um outro filho, se eu colocar esse cara aqui, ó. Vou colocar o elemento igual B2. B2. Eu vou dizer que o pai dele é o B. Aqui, eu vou ligar eles dois. Aí eu venho aqui, ele vai fazer o que? Aqui, criou o elemento, criou a caixa, coloquei um valor nesse elemento, B2, o elemento é igual a B2, disse para ele, ó, novo nó, nova caixa, o teu pai é esse pai que o usuário passou, entendeu? O usuário passou. O usuário passou que o pai dele é o B. Então, beleza, o pai dele é o B. Agora, o que eu preciso ver? Ó, os filhos daquele pai que eu passei são nulos? Não, não é nulo. Então, eu não preciso criar, instanciar a variável, inicializar a lista novamente. Já está inicializado, porque já tem. Então, o que eu faço? Eu pego a lista de filhos e adiciono o novo nó que eu acabei de criar. O filho novo que eu acabei de criar. Então, ele vem aqui e... Deixa eu fazer uma gambiarrinha. Ele dá uma vírgula e coloca o B2. E faz isso. Ele atualiza a lista de filhos do pai dos dois aqui, que é o B, que ele está referenciando aqui. Tanto aqui quanto aqui. Beleza? Aí, o que falta eu fazer? Eu dizer que a minha quantidade de elementos aumentou e eu preciso retornar. Opa, não preciso não, já retornei. Só está lá embaixo. Retorno um novo nó. Beleza? Assim eu consegui inserir um nó. Acho que o mais complicado da árvore é a gente referenciar quem é o pai
e atualizar a lista de filhos. Eu acho que esse é o que mais pega, assim, sabe? Porque ele é bem diferente, tanto da fila quanto da pilha. Então é isso que muda bastante. E a gente não viu muitas vezes a árvore assim. A gente viu uma, duas aulas, uma cesta, né? Uma, duas cestas no máximo. Agora, deixa eu ver aqui o que precisa fazer. Agora a gente vai imprimir. O método imprimir eu achei o mais complicado de todos. Porque como a gente está imprimindo aqui em console, eu achei que ficou bem confuso de entender, sabe? E a gente vai acabar usando um método recursivo. O método recursivo é um método que a gente chama ele dentro dele mesmo. Então, vamos lá fazer o método imprimir. Então, o método imprimir eu começo assim, verificando se a raiz da minha árvore, nossa, raiz com S de novo. Se a raiz da minha árvore é nula, então eu não tenho nada para imprimir. Se eu não tenho raiz, eu não tenho árvore. Então eu coloco só o abre e fecha parênteses aqui. Agora eu vou precisar novamente do construtor lá de... Opa! Do construtor de string builder. Vou dar o nome dele de árvore new string builder. Deixa eu puxar mais pra cima. Aí. Então daí, o que eu vou fazer? Eu vou a minha árvore ponto append, vou começar ela com abre parênteses, depois eu vou dar um outro append na raiz ponto get valor, valor não, elemento, escrevi elemento. No valor do elemento, agora eu vou fechar essa árvore fechando parênteses. Só que aqui, antes disso, a gente vai ter um método para apresentar os filhos. Aí aqui eu vou dar um sysout ponto árvore ponto toString. Então até aqui o que esse imprimir faz? Ele verifica se a raiz é nula, então ele imprime uma linha com abre e fecha parênteses vazio. Se ela não for nula, ele constrói pega um construtor de string com o nome de árvore, aí eu adiciono um abre parênteses, adiciono o valor do elemento da raiz e fecho o meu parênteses. Então, no momento ele só está mostrando a minha raiz.
Então eu vou lá criar. Opa! Eu vou criar o meu teste árvore. Vou pegar o main. Então daí eu vou dizer que a minha árvore, quer dizer, eu vou criar um objeto do tipo árvore. Vou criar um objeto, sei lá, peroba. Peroba é do tipo árvore. New árvore. Então daí a minha peroba vai criar uma árvore com o elemento. Como é um elemento string, eu tenho que pôr aspas duplas. Um elemento B. E agora eu vou imprimir a minha peroba. Olha lá, imprimiu o primeiro. Aqui, imprimiu a raiz, que é o B. Vou colocar a árvore mesmo, né? Mas não confunda, tá, pessoal? Esse nome aqui você pode dar o nome que você quiser. Não precisa ser o mesmo nome da classe que você fez. Então daí aqui, dessa maneira, eu consigo imprimir só. Eu crio a minha árvore e só imprimo a minha raiz. Aí agora, para eu poder apresentar, os filhos, eu preciso criar um outro método só para buscar os filhos daquele pai que eu quero mostrar. No caso aqui do exercício, ó, eu preciso mostrar os filhos do B, que é o B1, B2, B3. Depois, os filhos do B1, B1.1, B1.2. E o filho do B1.1. E depois aqui os filhos do B1, do B3. Entendeu? Então eu tenho que criar um método que me mostre os filhos desse pessoal aqui. Então eu vou criar um método privado que não vai me retornar nada, porque ele só vai me mostrar. Se ele vai me mostrar, ele não vai me devolver nada. Vou colocar de apresenta filho. Aí o que eu preciso para poder apresentar os filhos? Eu preciso saber quem que é o pai. Eu preciso saber quem é o pai para eu poder apresentar o filho. E eu preciso de um construtor de string do tipo o nome filhos. Não. Colocar elementos também não. Vou colocar S filhos, que é string de filhos. Entendeu? Beleza? S filhos, é uma string de filhos. Isso mesmo. Então daí o que eu preciso? Eu preciso saber se aquele pai que eu passar, esse pai aqui, ó. No caso aqui, ó, existe algum pai sem filho? Existe o B2, ele não tem filho. O B1.2, o 3.1, 3.2, 3.3, também nenhum deles tem filho.
Então o que eu preciso ver? Se aquele pai que eu passar não tiver filhos, então se o pai ponto get filhos, vou pegar os filhos dele. Se eles forem nulos, então eu vou fazer um for each de nó de árvore vou colocar de nó filho, vou percorrer quem? Vou percorrer todo o pai, toda a lista de filhos daquele pai, entendeu? Então, ó, acho que eu expliquei errado. Acho que eu falei que se ele não tem filho, né? Acho que eu expliquei errado. Então, se os filhos daquele pai forem diferentes de nulo, eu expliquei errado. Expliquei errado, pessoal. Dá um nó na cabeça mesmo. Se os filhos daquele pai não for nulo, então eu vou percorrer a lista de filhos daquele pai, ó. Eu vou percorrer o for each. Eu poderia fazer o for normal, não tem problema. Poderia fazer assim. Daria pra fazer o for normal, de ir até get filhos, entendeu? Até get filhos.length, uma coisa assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar, eu expliquei errado. Eu falei que do pessoal que não tem filho. Mas eu quero verificar do pessoal que tenha filho. Então, se esse pai que eu passar tiver filho, for diferente de nulo, né? Se é diferente de nulo é porque ele tem filho. Então eu vou percorrer a lista de filhos dele inteira e ir jogando um por um dentro de nó filho. Aí o que eu vou fazer com esse nó filho? Eu vou fazer uma árvore. Árvore, o que é a árvore? A árvore é aqui, ó, a minha frase. Lembra meu construtor de frase que já tem a raiz, ó? Então eu já estou chamando, ó, esse método aqui, ó, já está relacionando a essa variável árvore aqui, ó. Beleza? Ah, não, perdão. É S filhos. Estou relacionando a esse aqui, ó. Desculpa. S filhos. S filhos ponto append. Aí eu vou abrir um parênteses. Aí depois o S filhos ponto append. Aí sim eu vou pegar o nó filho ponto get elemento. Aí depois eu vou fechar ponto append ponto fecha o parênteses. Beleza. Agora o que aconteceu aqui? Eu peguei e verifiquei aqui, ó, por exemplo, o B. O B ele vai ter 1, 2, 3 filhos, certo? Aí eu passei o B como pai. Aí ele verifica, ó, o B
ele tem os filhos do B são diferentes de nulo? São. Eles têm 1, 2 e 3. Então, enquanto a lista de filhos não acabar, joga cada filho dentro de nó filho. Aí ele pega, a hora que ele chega nessa parte, ele começa do primeiro da lista getFilhos. Quem que é? É o B1. Então ele pega o B1, joga dentro de nó filho. Aí o que eu faço? Eu abro o parênteses, jogo o B1 lá dentro e fecho o parênteses. Aí ele vai para o próximo. Vai para o próximo filho do B aqui. Próximo filho do B, o B2. Aí o que ele faz? Ele abre parênteses, joga o B2, fecha o parênteses. Aí ele vai no 3 também, B3, abre parênteses, joga o B3 e fecha o parênteses. Beleza? Só que aqui, o que eu preciso? O que eu preciso saber? Que agora esse B1, ele também tem filhos. Tem o B1.1 e o B1.2. Aqui que é o método recursivo. Aqui que o método recursivo entra. Porque o que eu vou fazer aqui para saber, ó, esse apresentar filhos, eu não passo um pai e ele me retorna os filhos? Aí o que eu vou fazer? Aqui dentro desse for, eu faço o quê? Eu chamo ele de novo. Entendeu? Aí quem que eu vou chamar? Quem que eu vou chamar como sendo o pai? Ó, a primeira vez que eu passar por esse for, o pai é o B, correto? Aí eu verifico. O B, os filhos do B são diferentes de nulo? Sim. Então ele entra no for. Aí eu fiz um for each. O for each, ele pega o vetor e ele percorre ele do começo ao fim, sem exceção. Então ele vai percorrer os filhos daquele pai que eu passei. Quem que é o pai que eu passei? O B. Então ele vai pegar o primeiro filho da lista de filho e vai jogar dentro do nó. Nó filho aqui que eu criei. Aí quem que é o primeiro? É o B1. Então o meu nó filho, esse aqui, nó filho, agora é o meu B1. Aí o que eu faço com ele? Lá na minha frase aqui, S filhos, eu coloco, abro um parênteses, coloquei o B1 aqui dentro, entendeu? E daí agora eu verifico quem que é os filhos do meu B1. Aqui, ó. Se o B1, eu verifico se o B1 meu tem filhos. Como que eu faço isso? Chamando o próprio método. Aí quem que vai ser o meu pai dessa vez? Vai ser o meu B1, certo? E qual variável que está o meu B1? O meu B1 está na variável nó filho. Nó filho. Aí, e onde que eu vou construir a frase desse filho do B1? Na mesma, eu mantenho a mesma, que daí ele vai construir tudo na mesma linha. Entendeu? Aí agora, o que ele vai fazer? Ele vai, o B1, ele chegou até aqui, certo? Até aqui. Aí aqui, ele entrou no apresenta filhos de novo. Então aqui é como se tivesse pausado S apresenta filhos e começou um novo. Agora com o pai sendo o B1. Aí ele vai verificar. O B1 tem filhos? Os filhos do B1 é diferente de nulo? É. Então vamos verificar lá. O B1.1, B1.2. Então ele vai fazer aqui, ó. O B1.getFilhos. Quem que é os getFilhos? B1.1, B1.2. Ele vai jogar para dentro de nó filho.
Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai abrir um outro parênteses, vai jogar o B1.1 e aqui ele vai verificar o que? Se o B1.1 tem filho. Então ele vai dar outro pause nesse daqui. Então já é o segundo pause do apresenta filhos. E ele vai chamar de novo o método apresenta filhos, passando quem como pai agora? O B1.1. Entendeu? Então você percebe que a gente nem mexeu com o B2, o B3, nem chegamos lá ainda. Você entendeu? Agora, o meu novo pai é o B1.1. Aí vai verificar, B1.1, os filhos são diferentes de nulo? São, porque tem o B1.1.2. Então daí ele volta para cá, vem aqui para baixo, aí ele percorre o get filhos do B1.1. Aí tem filho no B1.1? Tem. É o B1.1.2. Então joga para o nó filho. Abre o parênteses, escreve B1.1.2. Aí ele vai pausar novamente e vai verificar se o B1.1.2, aqui, B1.1.2, ele vai verificar se ele tem filho. Aí então ele pausa de novo, já é o terceiro pause do apresenta filhos. Começa outro apresenta filhos passando o B1.1.2 como pai. Aí ele vai verificar aqui. B1.1.2.getFilhos é diferente de nulo? É diferente de nulo? Não é. Por quê? Porque ele não tem filho. Aí então o que, que ele faz? Ele pula fora. Ele sai fora no if. Nem entra no for. Aí o que, que acontece quando ele pula fora? Ele despausa o apresenta filhos anterior e ele continua o processo novamente. Esse método de imprimir, eu achei ele o mais complicado de entender a lógica dele, porque esse método recursivo, né, é bem complicado. Aí, o que, que eu preciso fazer? Aqui já tá beleza, o apresenta filhos. Eu já estou chamando, já fiz a recursão dele, ele já puxa meus filhos. Só que o que, que eu preciso fazer? Eu preciso chamar esse método de apresentar filhos dentro do meu método imprimir. E que horas que eu vou chamar isso? Ó, tá vendo que aqui eu verifico, eu abro parênteses, coloco o valor do elemento e aqui eu chamo apresentar filhos. Aqui no método imprimir vai ser a mesma coisa. Ó. Coloquei o valor. Por que, que a raiz não está aqui dentro do apresenta filhos? Porque eu não possuo pai da raiz. A raiz não tem pai, porque ela é a raiz. Então por isso que a raiz está fora do método de apresentar filhos. Então o que, que eu faço? Eu abro parênteses, aqui ó, tá bem aqui no cantinho. Eu abro parênteses, escrevo a raiz, que no caso é o B, e antes de fechar esse parênteses, eu chamo o apresentar filhos, passando o pai. Quem que vai ser o pai? É a raiz. A raiz é o pai de todo mundo. E passando a frase que eu vou construir, né? Meu construtor de frase. Quem que é meu construtor de frase dentro do imprimir? É o árvore. Então, em vez de ser o S filhos, vai ser o árvore. Beleza? Então, deixa eu testar aqui. Ó, eu vou criei uma árvore, certo? Agora, a classe de teste do teste árvore também é bem complicadinha também. Porque eu tenho que controlar quem que é o pai, quem que é o filho. Então, aqui, ó, como eu criei a árvore na minha raiz, né? Então eu tenho que dizer aqui, ó, nó árvore raiz. Por que, que eu estou criando raiz de novo? Porque aqui, ó, a raiz está criada no método árvore. Entendeu? Aqui eu não tenho raiz ainda, eu só chamo criar árvore.
Entendeu? Então por isso que quando eu crio uma árvore, eu crio ela a partir da raiz. Por isso que eu escrevo de novo, eu inicializo de novo. Eu posso colocar raiz da árvore da live, entendeu? É uma outra raiz, é outra coisa. Então eu vou colocar só raiz, mas deixa eu colocar raiz live, beleza. Para ficar diferente. Então daí como que eu faço para inserir filhos da raiz B aqui? Eu simplesmente vou lá e chamo a minha árvore ponto inserir nó, passando o pai. Quem que é o meu pai? A raiz da live. Por que que aqui eu não passei pai? Porque a raiz não tem pai. E passando o elemento. Eu vou passar o elemento B1. Opa. Passei o elemento B1. Vou passar os elementos B2 e B3. Agora eu vou imprimir, vocês vão entender como que ele faz o método imprimir lá. Aqui, ó. Tá vendo que ele abriu o parênteses, escreveu o B e só foi fechar o parênteses do B aqui, depois que ele já escreveu os 3 filhos? Então é isso que o meu método, o método imprimir, ele faz. Aqui eu vou colocar um breakpoint aqui, pra gente ver bem devagar. Aqui. Então eu já tenho os elementos lá, ó, são 4 elementos, que é a raiz e mais 3 filhos. Então eu vou mostrar aqui. Ó, raiz é igual a nulo? Não. Então eu vou criar a minha frase árvore. Aqui a minha árvore. Ele cria com 16 casas, 16 posições. Eu coloquei abre parênteses. Aí eu peguei, ó, aqui eu vou pegar o valor. Aqui eu vou pegar o valor da raiz e colocar ali. Oh, caramba. Aqui. Aqui, coloquei o valor da raiz. Agora aqui, ó, apresenta filhos. Apresenta filhos. Eu vou chamar o apresenta filhos. Aí, o que que eu vou verificar aqui agora, ó? Ó, o meu S filhos, ó, o que que eu fiz aqui? Aqui no apresenta filhos, eu passei a minha árvore. E o que que tinha na minha árvore? Abre parênteses e o elemento B. Aí, como eu passei a minha árvore relacionando com o S filhos, ó, o meu S filhos aqui, ó. S filhos já vem com o valor, abre parênteses, e o B da minha árvore. Beleza? Então daí, o que que eu vou verificar aqui? Se o meu B, que é a minha raiz, tem filhos. Tem filhos. Se os filhos deles é diferente de nulo. É diferente de nulo? É diferente de nulo. Então agora eu vou pegar os filhos do pai e vou dar um append, ó, abri o parênteses, peguei o valor do elemento do primeiro filho do B, B1, e agora eu vou verificar se o B1 tem filho. Ó, voltei. B1, filhos do B1 é diferente de nulo? Não, pulou fora. Aí ele vai e fecha o parênteses do B1. Cadê aqui o meu S filho? Aqui. Fechou o parênteses do B1. Beleza? Então o meu B1 já está fechado. Abriu e fechou o parênteses. Agora ele voltou no for de quando o pai era o B. Entendeu? Ele tinha pausado para ver se o B1 tinha filho. O B1 não tem filho, então volta para o pai do B1, que é o B.
ele vai verificar, ó. Abriu parênteses, colocou o B2, verifica se o B2 tem filho. B2 tem filho? Não tem. Então ele fechou o parênteses, voltou pro for do B. Abriu parênteses, colocou o B3, verificou se o B3 tem filho, não tem filho, fechou o parênteses. Aí ele vai verificar, tem mais filho o B? Não tem. Fechou o for, voltou lá para o meu imprimir, voltou aqui para minha árvore, que agora o S filhos referenciou a minha árvore. Aqui, ó. O que ele falta fazer? Fechar o parênteses do B. E é o que ele faz, e aqui ele mostra na tela todo mundo. Beleza? Cara, esse imprimir é complicado. Tem que debugar, tem que testar 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes para dar certo. É complicadinho de entender que isso daqui, que isso aqui que ele fez, ó, colocou o B3 aqui e ligou isso aqui, é isso aqui, entendeu? Que aqui, ó, o B3 ele engloba o B1, B2, B3, o B engloba o B1, B2, B3 e fecha o parênteses. E o professor pediu para imprimir uma árvore desse tamanho. Então é bem complicadinho mesmo, um pouquinho difícil de... Um pouquinho não, é bem difícil de acompanhar só na aula, né? Tem que praticar mesmo. Então daí aqui eu vou fazer o teste para poder imprimir a árvore que pede no exercício. Eu vou mostrar a maneira que eu fiz. Eu não sei se... Acho que o Lucas, eu perguntei para ele ontem se ele tinha terminado o exercício. Ele falou que terminou. Eu não sei a maneira que ele fez, mas eu fiz dessa maneira. Eu crio uma linha 1 de filhos. Por que eu chamei de linha? Porque aqui é a minha raiz, aí aqui a linha 1 de filhos é o B1, B2, B3, e a minha linha 2 de filhos vai ser B1.2, B1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 3.3. Então daí, o meu B1 eu vou jogar dentro dessa linha 1. O meu... Porque como que eu entendi que é impressa, que é escrita a árvore? Ela é escrita começa da raiz e aí você faz todo o lado esquerdo para depois ir para a direita. Então eu tenho que imprimir a raiz B, o B1, aí o B1.1, o B1.2, para depois eu ir para o B1.2, para depois eu ir para o B, para depois eu ir para o B3, aí fazer assim, entendeu? Então eu tenho que fazer todos os elementos que estão à esquerda primeiro, para depois fazer os da direita, para ficar na ordem certinho. Na hora que eu terminar aqui, eu reexplico isso. Então daí a minha linha 2 vai receber a minha árvore, ponto, inserir nó. Agora, passando o pai, quem que vai ser o novo pai da linha 2? Vai ser a linha 1 e o elemento vai ser o B1.1. Depois eu vou na minha árvore. Como o B1.1 é o último, ó, o B1.1 é o último que tem filho, então daí agora eu não preciso criar uma nova linha. Então eu vou dizer que a minha árvore, ponto, inserir nó, eu vou passar quem que é o pai?
vai ser a minha linha 2. E daí eu vou passar o B1.1.2. Entenderam aqui? Então eu disse que a minha raiz é o B. Aí o pai da minha linha, eu estou criando inserindo esse nó, B1, dizendo que o pai dele é a live, é a raiz da live. Aí eu disse que isso tudo é a minha linha 1. Aí que o próximo elemento, que é o B1.1, o pai dele é a linha 1, que está aqui em cima. E agora eu vou inserir um elemento dizendo que o pai dele é a linha 2. Então, o que eu fiz com isso? Eu coloquei o B como raiz, o B1 como filho da raiz, o B1.1 como filho do B1 e o B1.1.2 como filho do B1.1. Se eu mandar imprimir, deixa eu excluir esses daqui. Se eu imprimir desse jeito, olha como é que vai ficar. Aqui, ó. Abriu parênteses do B, abriu parênteses do B1, abriu parênteses do B1.1, colocou o B1.1.2. Tá vendo como filho do B1.1, fechou o B1, fechou B1.1, fechou o B. Então eu consegui fazer todo esse lado esquerdo aqui, ó. Todo esse lado esquerdo. Aí tá. Como que eu vou adicionar o B1.1, o B1.2? É muito B. Eu sei que o B1 meu aqui que eu criei, ó, o B1 é a minha linha 1. Então como que eu faço para eu poder inserir o B1.2 junto com o meu B1.1? Aqui eu não inseri o B1.1 como o pai dele linha 1, aqui vai ser a mesma coisa. Então vou colocar lá árvore ponto inserir, inserir nó, passando quem? Passando o meu B1 aqui, que é a linha 1, como pai. E aqui eu coloco B1.2. Quer ver como o B1.2 vai entrar bem aqui, ó, como filho do B1? Olha, tá vendo aqui o B1.1.2 está dentro do parênteses do B1.1, quer dizer que ele é filho dele. E o B1 tem como filhos o B1.1 e o B1.2. Agora eu vou colocar o B2. Então eu já fiz toda essa árvore aqui, ó. Agora eu vou inserir o B2. O B2, quem que é o pai do B2? A raiz. Então o B2 eu vou colocar árvore ponto insere nó, passando quem? Passando a raiz da live, e ele é o B2. Olha como ele vai entrar antes desse parênteses aqui só. Que esse parênteses aqui que fecha é o do B, é o pai de todos. Aqui, ó. Entrou aqui. O B2, ele não tem filho. Ele não tem filho. Então eu já posso pular para o B3. Então agora o meu B3... Só que o meu B3 ele tem filhos. Então o que eu vou fazer? Eu vou atualizar a minha linha 1, inserindo o B3. Árvore, ponto, inserir nó, passando a raiz e passando o B3. Opa. Você entendeu? Eu usei essa mesma variável do B1 para atualizar e dizer que o meu B3 está na minha primeira linha aqui, ó. Entendeu? E passei o pai dele como uma raiz.
vocês vão ver que ele vai abrir e fechar o parênteses bem aqui, ó, antes do B. Sempre antes do B. Ali. Então quer dizer que o B1, o B tem o B1, o B2 e o B3 só antes de eu fechar o parênteses dele. Só que agora o meu B3 ele tem filhos. Aí onde que eu vou inserir os filhos dele? Eu vou inserir os filhos dele na linha 2. Não, não preciso. Tá certo, porque eles não têm mais filhos dele. Então eu não preciso atualizar. Só preciso inserir passando a linha 1. Ó, árvore ponto inserir passando quem? A minha nova linha 1, porque a minha nova linha 1 é o B3, não mais o B1. E passando os elementos, ó. É B3.1 B2 e B3.3. Isso, B31, 32, 33. Isso, e agora eu vou imprimir. Aí, tá completa a árvore. Ó. O B3 abre o parênteses, antes de fechar tem os filhos, fechou o parênteses dele, fechou o parênteses do B. Completou a, a árvore do exercício. Agora eu preciso fazer lá na árvore o método. Opa, vou fazer aqui. De retornar a quantidade de elementos. Não escrevi nada, hein? Nossa. Public. Escrevi. Plubic. Essa é boa. Plubic. Vai ficar agora. Vou retornar a quantidade. Então eu vou verificar. Se a raiz. Vou copiar aqui, ó. Se a raiz for nula, não tenho que voltar. Agora se não, eu dou um sysout. Quantidade de elementos. Elementos não, né? De nós. Nós. Da árvore. É igual a quantidade. Aí, árvore retorna a quantidade. Aí, são 10 elementos. 1, 2, 3. Certinho. 10 elementos. É isso. Aí desse jeito aqui eu termino o quarto exercício. E o terceiro também, né? Que já tem a classe árvore. E a teste que faz imprimir a árvore com o conceito de parênteses aninhados lá que o professor pediu. Para mim, pessoalmente, fica bem difícil de identificar aqui. Mas você fazendo com
breakpoint, breakpoint devagar e testando várias vezes dá pra pegar assim o jeito da árvore que não é tão complicado não. Então acho que é isso. Se se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, me manda no WhatsApp. Depois eu vou testar lá. Eu já vou fazer a da pilha, né? Que faltou tratar aqui o desempilhar, né? Aí eu já mando também. Eu mando no grupo pra todo mundo também. E eu acho que é. Acho que é isso aí, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, e daí deixa eu só avisar o pessoal se é, vamos fazer o seguinte, se alguém for pra se alguém for pra aula, pra faculdade amanhã para querer estudar, se alguém for pra faculdade amanhã pra querer estudar, eu tô pensando em fazer o joguinho da forca do professor Júlio lá. Aí a gente faz no Java, todo mundo lá, e acaba pegando o laboratório lá, dá pra fazer no telão lá. Aí eu acho que dá pra tirar a dúvida mais fácil também. Mas se quem for, avisa no grupo, pra daí, se for pouca gente, aí né, acaba não compensando, não sei. Se der umas 4 5 pessoas, eu vou sim, com certeza. Beleza? Então é isso, pessoal. Se todo mundo for, se der bastante gente, a gente se vê amanhã. Se não, bom feriadão pra todo mundo aí. Beleza? Vou encerrar por aqui. Valeu!